Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma palavra aos nossos corações. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, apenas alguns versículos, versículo 34 em diante. Que diz: Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda das suas roupas, e todos os que tocavam ficavam sãos. O texto é interessante, é um texto que acontece após Jesus andar sobre as águas. Pedro também caminha com ele, os irmãos conhecem a passagem é muito conhecida. Isso me remete a um texto também no Evangelho de Mateus, capítulo 9, que conta a história de uma mulher hemorrágica que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E Jesus, ao caminho, indo atender a um pedido de Jairo, o principal da sinagoga, Jesus indo naquele caminho, essa mulher hemorrágica se aproxima dele e o toca. Os irmãos conhecem a passagem, uma passagem muito conhecida. Essa mulher, ao tocar a orla de suas vestes, ela é curada de sua hemorragia, de sua doença. E Jesus, percebendo esse toque diferente, ele se volta e pergunta: quem me tocou? Onde os seus discípulos então começam a perguntar e até achar estranho esse tipo de pergunta. Senhor, a multidão te oprime, te aperta, te toca e tu perguntas quem me tocou? Porque o toque daquela mulher foi diferente. O toque daquela mulher foi um toque especial. E diz a palavra que do Senhor saiu virtude para curá-la. O que me chama a atenção nesses textos é que havia uma multidão que apertava Jesus, uma multidão que estavam tocando Jesus. Imagine uma multidão caminhando por ruas que não eram tão largas assim, como as nossas avenidas de hoje em dia, nossas grandes rodovias. Eram ruas estreitas até. E aquela multidão apertava Jesus, tocava Jesus, mas porque apenas um toque foi percebido, apenas um toque foi diferente. Apenas um toque foi capaz de sair virtude do Senhor para a execução de um milagre. Sabe por quê, amados? Porque existem muitas pessoas que muitas vezes estão ao lado de Jesus, mas o tocam com indiferença. Existem muitos toques, muitas pessoas que estão andando com Jesus, mas quando tocam com sentimentos, com perspectivas, com posicionamentos diferentes daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor busca, daquilo que o Senhor se agrada. Existem pessoas que estão andando ao lado de Jesus naquele momento e também assim hoje. Talvez você conheça pessoas que estão andando na igreja, andando nos cultos, andando em servir ao Senhor, entre aspas, se posso dizer assim. Estão andando, entre aspas, com Jesus, mas não conseguem tocar de fato nele. Até encostam nele, mas é um encostar, é um toque de indiferença. Pessoas que são indiferentes ao seu próximo. Pessoas que são indiferentes, são incapazes de ver a dor do seu amigo, do seu irmão. Pessoas que até veem, percebem a dor do seu irmão, mas não conseguem se mover em favor dele. Pessoas que conhecem a dor do seu próximo, sabem qual é a sua angústia, sabem qual é a forma até de resolver, de ajudá-lo, mas não se movem para isso. Pessoas que são indiferentes aos irmãos que têm passado dificuldades financeiras. Muitas vezes a fartura em sua casa, sabem que existe um irmão em dificuldade, mas não são capazes de se mover a ajudar, de entregar uma cesta básica, de levar um currículo para a sua empresa e falar: olha, está aqui o currículo de um amigo, de um irmão, de uma pessoa boa, que pode também trabalhar nessa empresa. São incapazes de ajudar. Toque da indiferença. Muitas vezes só percebem ou só têm a percepção daqueles que lhe interessam. De pessoas que talvez lhe tragam algum tipo de benefício, aí sim percebem, aí sim olham, aí sim contemplam o seu irmão. Porque há um interesse nisso, há algum tipo de troca nesse favorecimento, nesse favor aplicado. Meu amado, o Evangelho não é isso, não pode ser isso. Precisamos ser todos atentos. Quando a palavra de Deus diz orai uns pelos outros, não é só pelo fato de orar, é de se inquietar, de se importar pela dor do outro, é sarar feridas, é estar juntos, lutando, guerreando para vencermos como um grande exército. Há um hino que diz: não deixe o soldado ferido morrer. Muito lindo esse hino.
E é importante percebermos isso. É importante percebermos a dor daqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão ali andando com Jesus, mas estavam indiferentes a tudo que acontecia ao redor. Estavam indiferentes aos enfermos. Estavam indiferentes. Lembra da passagem de Zaqueu? Perdão, de Bartimeu? Quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Alguém fala: cale-se, rapaz, não importunes o mestre. Estamos vivendo dias assim. Pessoas que não querem ouvir o seu próximo. Pessoas que não querem escutar, não querem sentar, não querem conversar. Pessoas que não têm tempo. Ah, não tenho tempo. Não tem tempo para apacentar, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para cuidar. Não há cuidado, não há carinho, não há manifestação do amor. A palavra de Deus diz, orienta, que a palavra, a mensagem da igreja deve ser uma palavra de salvação, um evangelho de salvação. Mas quando nós falamos de salvação, nós falamos do amor de Deus. E quando falamos do amor de Deus, precisamos não somente falar, mas viver o amor de Deus. Então, como pregar o evangelho, como falarmos de salvação sem falarmos do amor de Deus? E se por consequência falamos do amor de Deus, como não exercer esse amor? Aquele que está ao nosso redor, aquele que está próximo de nós. Precisamos cuidar. Não podemos ter esse toque da indiferença. Não podemos tocar Jesus com essa indiferença no nosso peito. Precisamos perceber aqueles que estão ao nosso redor precisando de nós. Qual a palavra que você tem dado aos seus amigos? Qual é a palavra que você tem dado à sua família? Qual é o olhar que você tem contemplado aqueles que estão ao seu redor? Preocupe-se. Não adianta verbalizar, não adianta palavras bonitas, é preciso agir, é preciso exercer o evangelho de forma prática. Alguém certa vez disse, precisamos pregar o evangelho, se preciso, com palavras. Sabe o que ele queria dizer? É que precisamos viver o evangelho de forma tal que sequer vamos necessitar de falar. Porque a nossa conduta, o nosso testemunho de amor por Deus e amor ao próximo, vai ser manifesto em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes. Tudo em nós refletirá um toque de percepção, de conhecimento, de importância de cada um de nós. Meus amados, há também aqueles que tocam por vaidade. Pessoas que estavam tocando em Jesus por conta de estarem ali exercendo uma postura ou uma posição de status, uma simples vanglória. Uma razão que muitas vezes percebemos hoje. Pessoas que estão no Evangelho, que estão pregando a palavra, que estão louvando a Deus, que o intuito não é outro senão de aparecer, de divulgar a si mesmo, mas não de divulgar a palavra do Senhor, a vontade de Deus, como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Assim devemos ter essa identidade, como a de João Batista, que o Senhor cresça, que a referência seja Ele. Meus amados, quantas pessoas estavam ali com Jesus apenas por vaidade, por uma ostentação de estar ao lado do grande mestre, para serem reconhecidos, para serem vistos com o grande mestre, como a celebridade hoje. Quantas pessoas vão a reuniões porque vai estar um cantor famoso? Quantas pessoas vão hoje a uma reunião para ver fulano pregar, cicrano falar? Porque na verdade muitas vezes exerce uma idolatria até, quem sabe. Precisamos ter cuidado com isso. Era estar no posicionamento que Deus quer, seguindo a Cristo, seguindo ao Senhor, sendo reais seguidores dEle. E quando somos reais seguidores dEle, nós testificamos dEle, nós vivenciamos o que Ele faria, como Ele faria, quando Ele faria e a quem faria. Seremos referenciais sim, mas referenciais para a glória dEle, para a honra e glória dEle. Meus amados, muitas vezes vemos pessoas hoje que no seu estereótipo, até na sua maneira de vestir, até na sua maneira de falar, querem muitas vezes aparecer mais do que o mestre, querem chamar mais a atenção para si do que para o Senhor. Com todo respeito à celebridade que existe no meio secular, um homem que se veste de uma forma bem extravagante, que coloca até um girassol no peito, ele se chama Falcão, e ele é um artista popular no nosso país, e ele se veste daquela forma mais chamativa, porque é uma característica do seu personagem.
Meus amados, está acontecendo isso em muitas igrejas hoje. Pessoas que estão se vestindo de uma forma tão chamativa que querem aparecer. E não que Ele apareça, que o Senhor apareça. Querem trazer para si a glória, o olhar, a atenção. Meus queridos, precisamos voltar ao Evangelho. Voltar a estarmos de acordo com aquilo que o Senhor quer. Para a glorificação do nome dEle, somente o nome dEle, glória. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. Não podemos ter o toque da vaidade para assumir posições, para assumir cargos. Pessoas que são movidas hoje por cargos, movidas hoje por titularidades. Eu vou sair da minha igreja porque na minha igreja eu não sou reconhecido. Vou sair da minha igreja porque na minha igreja eu não tenho cargo. Vou sair da minha igreja porque ainda não fui consagrado. Vou sair da minha igreja porque eu não tenho oportunidade. Meu querido, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Fique aonde o Senhor te determinou. Fique sob a orientação do Senhor, debaixo das mãos dEle, do plano dEle, do projeto dEle. E aí sim você será abençoado. Tem aqueles também que andam com Jesus, mas o tocam com incredulidade. Não acreditam, não conseguem acreditar naquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Não conseguem acreditar no cuidado, no poder de Deus para as suas vidas. Não conseguem crer, são capazes de ver a dificuldade com muito mais poder, com muito mais força do que o próprio Deus, a qual ele anda do lado. Muitas vezes estão ao lado do Mestre, estão com Jesus, mas não percebem que o Senhor tem poder para livrar de todo o mal, para curar suas feridas, para sanar de todas as dificuldades e angústias que ele está vivendo. Andam com Jesus, experimentam tocar em Jesus, mas não conseguem crer, não conseguem acreditar no poder de Deus. Você conhece alguém assim? Que apesar de estar no Evangelho, apesar de estar caminhando com você muitas vezes para a igreja, não conseguem crer no Deus da provisão? Que não consegue crer que Deus é capaz de fazer tudo aquilo que Ele prometeu, mas que em geral essas pessoas costumam dizer, não, olha a dificuldade, olha a crise, olha a pandemia, olha o coronavírus, olha isso, olha aquilo outro, mas não conseguem enxergar a luz do fim do túnel, não conseguem enxergar, na verdade, a luz que brilha e excede todo entendimento, que é Jesus, o Senhor dos Senhores, o Deus que prometeu e que vela sobre a sua palavra para cumprir. Não conseguem crer. Tocam em Jesus, mas não creem. Há aqueles também que tocam em Jesus, mas são curiosos, apenas curiosos. Estão ali para ver o que acontece, para ver no que vai dar. O que está acontecendo? Eu quero ver como é que vai ser, como é que eles vão se virar, como é que vai acontecer agora, como é que vai ser depois da crise. Só querem ver. Não estão ali para mais nada, apenas para contemplar aquilo que vai acontecer na vida dos outros. Eu lembro de 50 filhos de profetas que estavam caminhando com Elias e Eliseu. Quando Elias é levantado, é levado, Eliseu fica ali, eles atravessaram o Rio Jordão e os 50 profetas, filhos de profetas, ficaram do outro lado. Quando Eliseu volta sozinho, eles ficam observando o que vai acontecer agora. Como é que vai ser a história agora? Como é que Eliseu vai se virar? E Eliseu, usado por Deus, debaixo do poder de Deus, ele faz o milagre acontecer e consegue atravessar novamente o Rio Jordão de volta. Meus amados, existem muitos curiosos, muitas pessoas que estão contemplando, olhando, observando, tocando em Jesus, andando até muitas vezes dentro dos cultos, dentro das igrejas, mas estão tocando apenas com um olhar de curiosidade. Há também aqueles que estão andando com Jesus, tocando em Jesus, espremendo Jesus, mas que não entendem nada. Conhece pessoas assim? Que você conversa com eles, eles não estão entendendo nada, nunca sabem de nada, nunca conseguem entender nada. Meus amados, eu quero te dizer nessa tarde que essas pessoas que estão andando do lado de Jesus e que não entendem nada, também não entenderão o que Deus irá fazer na sua vida. O que Deus tem preparado para você. São coisas grandiosas, poderosas, e que essas pessoas certamente ficarão pasmas, porque não entenderão aquilo que Deus estará fazendo na sua vida. O que Deus já está fazendo na sua vida. Eles não conseguem entender como você consegue. Como você consegue e como você conseguirá também. Eles não conseguem entender e nunca conseguirão. Sabe por quê? Porque você precisa e você irá tocar de forma diferente no Mestre. Você irá tocar de uma forma especial no Senhor. Você será capaz de tocar a orla do vestido de Jesus, o manto de Jesus, de uma forma especial. E você será abençoado. Para isso, é preciso entender que não podemos tocar Jesus com indiferença. Pessoas que são indiferentes à dor financeira do próximo,
a doença do próximo. São indiferentes até mesmo para dar atenção, para conversar com o próximo. Quantas pessoas hoje necessitadas apenas de um ouvinte, apenas de alguém que lhes ouça? Somos incapazes de ter um tempo da nossa vida dedicado a isso, a esse cuidado, a essa preocupação, a essa atitude de zelar, de amar o nosso próximo. Quantas pessoas tocam Jesus pela vaidade, pelo cargo, pela ostentação, pela glória própria, para se promover, para se divulgar. Quantas pessoas tocam incrédulas, descrentes. Andam com Jesus, conhece gente assim? Anda com Jesus, mas não crê na promessa de Deus? Não crê que Deus tem uma resposta fiel? Quantas pessoas também estão apenas curiosas, observando o que vai acontecer com você, com a minha vida, com a sua vida, com a vida da igreja, vão ficar curiosos. Mas alguns até também não vão entender. Não vão entender o que Deus fará, mas certamente Ele fará. Quando Jesus mais à frente passa pelo mar da Galileia, atravessa, anda sobre as águas, Pedro também anda com ele, e ele chega até Genezaré, aquelas pessoas que ouviram falar que aquela mulher que havia sofrido por 12 anos tocara de forma diferenciada em Jesus, aqueles homens daquela cidade começaram a anunciar para os doentes: venham todos e, por favor, toquem na orla dele. Toquem diferentemente nele. Toquem de uma forma especial nele. E aqueles homens trouxeram doentes, e aqueles doentes foram sarados, curados, porque tocavam na orla de Jesus. Perceberam então a grande diferença do toque. Perceberam então a grande diferença de como tocar Jesus. Como fazer. Meu amado, seja diferente. Toque de uma forma especial no Senhor. Não com indiferença, não com vaidade, não com soberba, com qualquer outro sentimento, senão aquele que honra, que glorifica o nome do Senhor. Seja um crente fiel, não apenas de palavras, não apenas de pregações, mas seja um crente testemunha do Senhor, vivencie o Evangelho de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.